em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 349. Eu sou Rafael Arinelli e nesse episódio especial eu vou te levar para caminhar comigo pelo maior evento nerd do mundo, a CCXP. Todo ano nós fizemos aqui um podcast especial sobre esse evento que é muito aguardado pelos seus fãs. Nós fizemos uma edição especial em 2015 contando histórias, né, por trás ali da CCXP. Em 2018 a gente lançou um podcast inteiro, o podcast 302, para falar sobre as experiências que o evento traz para os seus frequentadores, né? Mas hoje aqui a gente vai abordar o assunto de uma maneira um pouco diferente. É impressionante. Eu confesso que eu tava bastante sem muita empolgação por conta de correrias da vida. E no fim das contas, eis que entrando aqui você fica com a energia lá em cima, assim, impressionante a vibe, né, que eles conseguem colocar nesse lugar, assim. É impressionante como, eu acho que ano passado eu lembro que eu não vim, eu vi muito rápido, nem lembro agora porque eu já até confundi, porque são várias edições, mas é impressionante como melhora a cada ano, assim, a estrutura, a beleza do lugar, a organização, a forma como as coisas estão dispostas e a forma como tudo exala, sabe? A alegria e tal, isso é muito, muito legal, isso é impressionante. Então, tem tudo pra ser... É foda, os caras falam de fazer coisa épica e conseguem, é nesse nível aqui mesmo, então... Em sua sexta edição no Brasil, o maior festival de cultura pop do mundo reuniu 280 mil pessoas vindo de todas as partes do país. Sou Alexis Giovanni, eu tenho 21 anos, sou de Salvador, Bahia. Eu me chamo Iso Roberto, moro em Abaetetuba, interior do estado do Pará. Meu nome é Everton, eu tenho 40 anos, sou do Rio de Janeiro, a primeira vez que eu venho na CCXP. Eu sou o Guilherme, sou de Itaquera. Meu nome é Beatriz, eu sou de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Então, meu nome é Alice, eu sou de São José do Rio Preto, tenho 22 anos. Meu nome é Norrei Gota, sou cenógrafo, estou com a minha família aqui na Comic Con. A CCXP é um evento que estima que tem injetado cerca de 265 milhões de reais na economia da cidade e gerado 11 mil empregos diretos e indiretos. O festival ocupou um espaço de 115 mil metros quadrados, com ativação de 15 estúdios e plataformas de streaming, 35 lojas especializadas em produtos com temática geek e 55 marcas. Não foi só isso. A CCXP 2019 reforçou sua relevância global no mercado de entretenimento ao reunir celebridades como a Gal Gadot, a Margot Robbie, o Henry Cavill, o Ryan Reynolds, o John Boyega, o Oscar Isaac, a Daisy Ridley, o diretor, né, do novo Star Wars, o J.J. Abrams, o elenco de La Casa de Papel, entre outros nomes muito aclamados. O festival ainda foi palco de pré-estreia de Frozen 2, da divulgação do trailer inédito de Viúva Negra, do teaser de Eternos e do aguardado trailer de Mulher Maravilha 1984. Como diz o slogan da CCXP, para quem foi, viveu o épico. You guys are insane!
essa atmosfera que reúne artistas, atores, diretores, elencos, artistas independentes, né? Porque a CCXP também concentra ali no Arts Alley vários artistas independentes que estão ali para divulgar suas obras, para divulgar sua arte. Além de todos os números que eu passei aqui, a CCXP concentra dentro dela esse ambiente que vai te cativando, ele vai te empolgando. Um pouco do que o Dani disse aqui no áudio dele, né? Um tempinho atrás. Porque é realmente um ambiente muito fértil. É um ambiente de felicidade, um ambiente de tranquilidade, onde as pessoas estão indo justamente para vivenciar aquilo que elas amam. E além de tudo isso, além de todos os números, além de todas as atividades que os painéis propõem, a CCXP ela promove uma cultura. Eu queria falar que ela está cada vez mais épica, né? Sim, com consegue certeza. se superar a cada ano. E para quem acompanha desde o começo ali da vida, inclusive até antes, né? Porque Total. Eu comecei nesses eventos de cultura nerd em 2001. Essa é a repórter, youtuber, atriz e dubladora Marimun. Você foi? Então eu tava tentando lembrar anime o que ele era, porque não era nem Anime Friends ainda. Não sei. Anime também não era Anime Con, era um outro Anime Fest, talvez. E eu lembro que era muito mais focado nos animes do que qualquer outra coisa. E aos poucos as outras categorias de nerdices foram tomando proporções maiores e ganhando ainda mais fãs, né? E hoje em dia a gente não tem mais a bolha dos nerds. Hoje em dia todo mundo é nerd em alguma categoria. Tem gente que é nerd do RPG, tem gente que é nerd da série. Acho que liberou você falar que é nerd, não sabe? pega mal. Super. Agora tá todo mundo... Você não vai ser zoado na escola. Virou cultura pop. Cultura pop envolve até atores de Hollywood. A cultura que a CCXP envolve é a cultura pop. Mas o que é cultura pop? Bom, explicar isso é complexo, porque envolve uma definição do que é uma cultura, envolve uma definição do que seria popular, e aí nós temos muitos caminhos, né, para percorrer. Mas existe uma definição mais completa da expressão cultura pop, que vem do livro Cultural Theory and Popular Culture, do John Stowray, em 1993. É uma teoria complexa que envolve essa leitura um pouco mais profunda, e eu não vou me meter aqui a ficar explicando muito isso, até porque levaria o tempo de mais um podcast inteiro sobre só cultura pop. Mas a Clara Mateus do canal Mimimídias, que já gravou aqui com a gente, explica isso de uma forma muito completa em um vídeo do seu canal. E eu vou pegar um trechinho só para contextualizar melhor esse lance da cultura pop. A primeira definição é que a cultura pop é uma cultura da qual muita gente gosta, o que propõe uma abordagem quantitativa. Com base em uma análise do número de venda de livros, de ingressos de cinema e teatro, por exemplo, a gente poderia separar o que é cultura do que é cultura pop. O problema, e é um grande problema, seria estabelecer um número no qual um produto deixa de ser cultura para se tornar cultura pop. E sem esse número, dizer que cultura pop é a cultura que muita gente gosta é um conceito meio inútil, porque afinal de contas, o que é que muita gente significa, né? Pois é, o que muita gente significa? Veja, essa definição que a Clara trouxe pra gente é uma definição apenas do que é cultura pop. Há sim o aspecto de que a cultura pop ela é definida como manifestações artísticas e culturais nas quais o povo tem participação ativa. Ela é, na verdade, o contrário da tal cultura erudita. A cultura erudita é aquela formada através de estudos, investigações teóricas e dados empíricos que permitem o desenvolvimento de um pensamento mais elitizado, elaborado e crítico. Então a cultura pop ela chega com esse movimento de tornar a cultura mais popular. Ela quer chegar a mais pessoas. O conceito de pop, como conhecemos hoje, ele veio à tona lá na década de 60, quando Andy Warhol, um dos maiores nomes do movimento da pop art, criou trabalhos artísticos com grandes nomes norte-americanos, como a Mary Monroe, o Elvis Presley, o John Wayne e o Michael Jackson. O objetivo desse movimento, da pop art, era criticar as comunicações de massa, que emergiam desde a pós-guerra e que moldaram o conceito de indústria cultural, que
que transforma da arte e da cultura em mercadoria e consumo. Então, com o passar do tempo, essa expressão pop se tornou sinônimo de um produto. E esse produto ele inclui celebridades e artistas, que consegue se popularizar rapidamente e permanecer por muito tempo no imaginário coletivo. Eu sei, esse papo tá muito teórico e talvez até um pouco confuso. Mas por que é importante a gente entender aqui o que é essa cultura pop? Porque a ideia de cultura popular, essa cultura de alcance, torna as coisas mais acessíveis, as pessoas se sentem mais incluídas nisso. E a CCXP, ela alcançou um lugar de destaque no cenário do entretenimento mundial. E talvez ela seja o grande símbolo dessa reunião de pessoas que se sentem incluídas pela cultura pop. Então, assim, quero que você se apresente e me conte quais são os seus personagens ou filmes ou o que for da cultura pop que representa algo importante pra você, que te ajudou a ser quem você é, Você conseguiria me contar algo nesse sentido? Com certeza. Eu sou Alexis Giovanni, eu tenho 21 anos, sou de Salvador, Bahia. E os personagens que mais me inspiraram na vida, com certeza, foi o Yukito, da Sakura Card Captors, porque ele... Spoiler! O Yu e o Kito eram o mesmo personagem. E ele não sabia disso em nenhum momento. E ele sempre foi um homem feminino. E eu sou uma pessoa trans, eu sou um homem trans. E, querendo ou não, eu sabia que isso existia dentro de mim. Só que eu sempre ficava ouvindo: mas você é muito menina pra poder parecer um menino, sabe? Tipo, muito feminino. E eu ficava: mas por que um homem gay, cis gay, pode ser feminino e eu não, sabe? Então, tanto o Yukito quanto o Shun do Cavaleiro Zodíaco, o Albafica do Cavaleiro Zodíaco também, o Afrodite, todos esses personagens me inspiraram bastante pra eu entender que eu posso ser um homem e mesmo assim ser feminino, que isso nunca vai mudar, sabe? Então, além desses personagens, tem algum acontecimento, alguma coisa que você... algum acontecimento do mundo pop, da cultura pop, sabe, que foi marcante pra você dividir com a gente? Com certeza. Meu pai, ele é grande colecionador de quadrinhos e ele tem várias edições ilimitadas do Capitão América. Então eu cresci lendo tanto a revista Herói quanto o Capitão América demais. O Capitão América, eu lembro exatamente quando eu li a primeira vez, né, sobre a transformação dele, que ele era um homem mirradinho, que não tinha muita força, mas ele tinha muita coragem, ele tinha muita força interna. Então eu lembro de estar na casa dele de tarde, lendo essa revista, quando eu estava aprendendo a ler, inclusive, e eu entender que aquilo era justamente o que eu queria, sabe? Me tornar aquele homem que é o Capitão América e que ele conseguiu. E querendo ou não, se a gente parar pra analisar assim, fazer um paralelo, é como se fosse uma transição de uma pessoa trans antes de tomar o hormônio. Então, é justamente o importante é o que está dentro de você e não o que está fora, sabe? Então, justamente nesse momento com a revista do Capitão América não tem outro. Oi, meu nome é Luiz. Essa é a minha terceira edição da Comic Con e acho que o que me fez vir a esse evento e abraçar a cultura pop em geral foram os quadrinhos. Minha mãe, ela era bibliotecária, foi bibliotecária, então eu cresci numa biblioteca, lendo livros, coleção Vagalume, Você Decide, a Turma da Mônica, então essa paixão pela leitura foi desde pequeno. E aí tem um evento dessa magnitude hoje, eu acho que se eu vejo as crianças pequenas hoje, eu imagino que na minha época se tivesse isso seria incrível, né? Então para elas hoje, quando eu vejo assim um pai com um filho, né, acho que chega até a emocionar a gente, assim, é bem bacana. E tem alguma coisa, um personagem, alguém com quem você se identifica, que, sei lá, se leva com você por algum motivo, por alguma escolha, que te ajudou em alguma coisa na sua vida, de repente? Tem sim. O anime Shaman King, né, eu assisti ele bem pequeno, e eu lembro que tinha um mantra, né, que o Yu Sakura, ele falava que era pra tudo se dar um jeito. E isso eu levei pra minha vida, assim, sempre com momentos, né, difíceis, eu tentava lembrar, mas eu acho que no geral, né, animes tem muitas mensagens de superação,
as revistas também, né? A gente teve agora recentemente o Miles Morales, que foi uma representatividade incrível, né? Eu acho que já demorou muitos anos, mas finalmente, né, nós tivemos esse personagem. E várias outras obras que eles estão sendo retratadas por conta de histórias, né? O cânone não foi muito bem construído, hoje a gente tem essa consciência, então é bom a galera ter essa cabeça hoje. Legal, deixa eu aproveitar já que você falou do Miles Morales, o que você achou do Homem-Aranha no Aranhaverso? O melhor filme do Homem-Aranha. Pra mim é a melhor animação, e assim como o Peter teve aquela frase, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades, eu acho que a frase do Miles talvez seja que não dá pra salvar todo mundo, né, mas a gente tem que tentar. Legal. E você? Eu sou Isadora, sou de Minas Gerais, é meu primeiro ano aqui na Comic Con. Eu, na verdade, tô descobrindo a grandiosidade dessa cultura pop tamanha agora, porque por causa do meu marido, enfim, e eu sempre tô acompanhando ele vai me mostrando as coisas, e muitos dos gostos são diferentes, porque ele gosta mais de quadrinho, eu já gosto mais de série, aí uma coisa vai chamando a outra, a gente vai conectando, trocando várias percepções, então assim, pra mim aqui quando eu chego aqui, por exemplo, tô aqui na Netflix, é sempre muito interessante quando você tá próximo das coisas, então, e isso é muito bonito aqui na Comic Con, você vê de todo mundo, de várias idades, de vários estilos, e o pessoal é muito legal, eu acho que é isso que a cultura pop tá, é o pessoal bacana, sabe, é o que tem melhor nas pessoas, sei lá. E qual série que você viu, por exemplo, que te deixou mais emocionada você mais gostou, e por quê? Eu tenho assistido muitas coisas, acompanhado muitas coisas, mas The Handmaid's Tale pra mim impactou muito. Eu gosto das séries que Os Olhos que Condenam, séries que mostram, pra mim como mulher, The Handmaid's Tale significou muito pra mim, por conta que mesmo sendo um futuro distópico, são situações que você se enxerga nela, assim, diariamente. O silenciamento das mulheres, a posição que elas ocupam na sociedade, como elas são vistas como objetos. E eu fico querendo que todo mundo assista. Agora, Olhos que Condenam me mostram um lado que eu não vivo diariamente na pele, que é a questão do racismo. Mas é uma coisa que acontece até hoje, diariamente no Brasil, que é o caso dos 5, né, do Central Park, que 5 meninos foram, por serem negros, foram acusados de um crime que não cometeu. A gente vê isso todos os dias no jornal hoje, então assim, são coisas que partem do nosso cotidiano, que a gente está ali vendo, e são séries que me marcaram, assim, que são boas escolhas, assim. Perfeito, obrigado. A CCXP esse ano reuniu 280 mil pessoas vindas de todas as partes do Brasil. Dentre os estados que mais compareceram, São Paulo aparece na frente com 72%, sendo que 70% desses 72% era de fora da capital, seguido depois por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Com relação ao público, 51% eram homens e 49% mulheres, o que refletiu em uma programação mais igualitária e jovem, uma vez que dados indicam que 66% dos visitantes tinham entre 15 e 34 anos. Aliás, esse lance de representatividade, igualdade e tal, foi um tema muito interessante de um papo que o Dani teve junto com o Henrique quando eles estavam indo para a CCXP. Olha só. Uma coisa que é muito legal é que essa CCXP tá bem inclusiva, né? Tá com banheiro sem gênero, tá com várias coisas bem preocupada em ser inclusiva em vários aspectos. Então a gente vai de repente ver bastante disso e falar disso provavelmente. Eu não sabia desse negócio do banheiro sem gênero. Passou hoje na Globo. Tipo assim, são banheiros, tipo, um banheiro que você entra, pelo que eu entendi. É um banheiro que você entra, tipo, você fecha a porta, um vaso, uma pia, entendeu?
Então, tipo, não tem esse banheiro feminino, masculino, é um banheiro. Então não tem mictório? Acho que não. Entendi. Essa questão de gênero e tal e representatividade, só ver que nem a Germana, que tipo, é brother assim, nossa, né? Aqui o Henrique tá falando da Germana Viana. Ela é quadrinista. Ela é autora de Lise Bordello e As Piratas do Espaço 1 e 2, As Empoderadoras, O Verão do Papangu, e é coordenadora, editora e uma das autoras de Gigi de Menininha, Histórias de Terror e Putaria. A Germana já esteve presente aqui no podcast junto com a gente. Ela participou do podcast 173, quando a gente falou de Batman vs Superman, e também participou do podcast 230 de Mulher Maravilha. Ela tá indo como convidada. Ela, se você entrar na página inicial lá do CCXP, no aplicativo, que seja, ela não tá assim no Arts Alley, ela tá nos convidados, junto com os caras americanos, com a Laerte e tal, tá lá, Germana Viana. E ontem ela postou que ela tá lançando o Gibi de Menininha 2, que é um compilado de histórias meio de putaria, de terror e tal, de várias autoras. Esgotou. O que ela levou ontem esgotou. E era, sei lá, 5 da tarde, uma coisa assim. Quer dizer, hoje ela é uma pessoa que eu, tipo, vocês acho que nunca conheceram ela pessoalmente? Conheceu? Uhum. Então que eu quero, tipo, parar, nem que seja pra falar 2 minutos, porque eu lembro que ano passado, literalmente, tipo, eu tava na mesa do lado e tinha uma fila enorme pra falar com ela. Daí eu falei, G, aí ela, tipo, olhou pra mim, ela levantou, me abraçou e, tipo, ai, que legal, legal. Daí eu não consegui voltar mais. Uhum. No final das contas, a gente conseguiu ir até a Germana, demos um abraço muito gostoso nela e, além disso, tiramos uma foto que tá no nosso Instagram, no Instagram do Cinemação. Você pode conferir lá se você quiser. É muito interessante de observar que a base da cultura pop é a diversidade e a empatia. Há alguns anos havia pouca diversidade nesse meio e os personagens seguiam um determinado padrão, que continua a existir, é verdade. Mas mesmo assim, aquelas pessoas com poucos amigos na escola, excluídas por serem tímidas, ou feias, ou estudiosas, ou esquisitas, encontravam nesses prazeres algum tipo de refúgio, de aceitação. Era uma forma de canalizar seus problemas. Então, meu nome é Alice, eu sou de São José do Rio Preto, tenho 22 anos, e os que mais me impactaram foi Avatar, e eu acho que a Marvel no geral, tipo, duas coisas que impactaram muito a minha vida, fizeram eu passar por, tipo, sair de momentos de depressão, assim, profunda e, sei lá, me dá muita alegria acompanhar a história e tudo mais, então, tipo, é uma coisa muito importante pra mim e faz muito parte do meu cotidiano, não sei se eu conseguiria viver sem essas histórias, assim. Só de deixar claro, o Avatar, o filme, a série do Aang, dos Elementos. E, tipo, a maioria dos filmes da Disney também, pra mim, vários. E você saberia dizer qual elemento especificamente você mais gosta, ou o que mais faz com que te ajude, assim? Eu acho que, tipo, os personagens que eles retratam são bem humanos e tem um monte de falhas, então, tipo, é fácil você se identificar com algum deles e você se imaginar na situação. Então, tipo, você acaba se identificando com os personagens e isso deixa a coisa mais humanizada e melhor pra ser apreciada. Oi, eu sou Gabriela, tenho 19 anos, eu sou de São Paulo. O que mais me impacta na cultura pop é o filme, principalmente o Extraordinário, que tem uma lição de vida muito boa. E quando ele foi lançado, foi um momento meio complicado da minha vida, então ele me ajudou bastante a entender. Tanto o filme quanto o livro que eu li depois. Legal. Você poderia dizer um pouquinho, sem dar detalhes, claro, eu não quero invadir sua privacidade, um pouquinho sobre o momento e por que aquilo que ele te ajudou? Quando ele foi lançado, tinha um problema muito grande sobre o bullying e tudo mais, e a aceitação do próprio corpo. E o filme mostra basicamente isso, assim, de mesmo com tantas dificuldades, ele se aceitava e ele gostava do jeito que ele era. E as pessoas em volta dele apoiavam bastante. Então, como eu fui vendo aos poucos o apoio da minha família também comigo, então foi me ajudando bastante.
Esse era o nerd. Por isso essa figura esteve sempre associado à ideia de alguém que era descolado, ainda que estudioso e inteligente, é verdade. Com o tempo isso foi mudando e hoje essa figura está muito próxima do mainstream. O nerd é descolado, ele é cool e sabe tudo sobre os últimos lançamentos do cinema, dos quadrinhos, das séries e de outros produtos. Primeiramente, precisamos entender que essa ideia se configura de maneira muito mais nebulosa na realidade. Pelo que a gente percebe, o conceito e a figura do nerd se tornou algo extremamente heterogênea. Basta olhar ao redor em uma CCXP e você vai ver de tudo. A pessoa malhada da academia que adora quadrinhos, a menina amante de livros apaixonada por séries adolescentes, o cinéfilo de carteirinha que tem apenas conhecimentos rasos de outros produtos, a pessoa apaixonada por quadrinhos e cultura pop que na verdade não vai bem na escola, o adulto que finalmente pode se dedicar a colecionar itens agora com seu próprio dinheiro, a mina que conecta o consumo audiovisual à sua militância, entre muitas outras figuras que a gente encontra lá. Meu nome é Rei Gota, sou cenógrafo, estou com a minha família aqui na Comic Con, sou nerd, né, que hoje a gente trata como geek, mas desde criança gosto de ler gibi, gosto de desenhar. Então os heróis, todos os heróis, os mais clássicos, Batman, Superman, Homem-Aranha, sempre foram muito presentes na minha vida. Eu passei isso para os meus filhos. A gente gosta de comprar roupa, geek, brinquedo. E hoje estamos aqui de Homem-Aranha, que é um personagem que a gente gosta bastante, né? Devido a um personagem novo, moleque, mas tem garra, determinação, sofre com a discriminação no trabalho, mas sempre se supera. Eu acho que todo herói tem isso, né? Ele tem um ensinamento de superação. Particularmente o que eu mais gosto é o Batman, apesar de estar de Homem-Aranha hoje aqui, né? Com sofrimento desde criança, procurando mais uma vez a superação. Então, eu acho que independente da cultura geek, dos desenhos, da diversão, os heróis sempre passam uma mensagem muito bacana. Oi, tudo bem? Sou o Enzo. Eu gosto do Homem-Aranha porque ele foi sempre meu herói, desde criança assim, até de bebê. Eu gosto muito do Homem-Aranha, também gosto de muitos super-heróis, mas o Homem-Aranha pra mim é o herói supremo. Já teve alguma coisa que você passou na vida que você falou assim, eu vou me inspirar no Homem-Aranha pra fazer de alguma forma diferente? Você consegue lembrar? Eu acho que não. Não. Tudo bem, obrigado. E você, se apresenta? Sim, meu nome é Heron, também como meu pai sou Heron Júnior. Gosto do Homem-Aranha também por ele ser um moleque muito esforçado, sempre tendo garra de lutar contra os vilões. E mesmo assim, apesar de tudo, ele levantar sobre as coisas que estavam acontecendo, apesar das coisas estarem bem difíceis, ele se levanta no final. E isso me deu uma lição muito importante, pelo menos pelos estudos e por agora fazer o vestibular e dar tudo de melhor de mim, como Homem-Aranha dar o melhor dele para poder lutar e salvar a cidade. Oi, eu me chamo Leonardo e acho que pensando na cultura pop, aquilo que eu mais gosto, aquilo que eu mais amo desde sempre é o quadrinho. Eu comecei com o mangá e isso me levou depois para os quadrinhos americanos, para quadrinhos europeus, e acho que isso é a coisa que eu mais gosto, é a coisa que eu mais me identifico. E assim, eu acho legal que você tem várias histórias e cada uma é diferente, então você aprende um pouquinho com cada uma. E isso é a coisa que eu mais gosto. Tem alguns quadrinhos que eu já li que assim, eles explicaram algumas coisas, por exemplo, sobre doenças, assim, um personagem do quadrinho tinha, por exemplo, AIDS, ou era um quadrinho que falava um pouco sobre relação homossexual. Assim, eu acho que esse tipo de coisa realmente me fez abrir um pouco a mente para poder aceitar e entender um pouco mais essas coisas que são diferentes e que na nossa sociedade são muito reprimidas ou tem um preconceito com isso. Essa fala do Leonardo é muito interessante porque expõe também uma característica muito importante dentro dessa cultura pop, nerd, geek, que é justamente abrir a porta do mundo para as pessoas entenderem mais a sua complexidade. A transformação do conceito de nerd se dá em função da transformação do mundo mercadológico. Em um mundo onde o excesso de informação cria inúmeros nichos, o nerd virou um nicho de consumo e agora se divide em diversos outros nichos e subnichos. Para ser nerd, é preciso consumir.
a gente, até eu que não sou de comprar muita coisa, acabei me rendendo ao capitalismo selvagem da cultura pop. O Fábio Moon e o Gabriel Baton aqui na Arts Alley. Aí eu comprei o Day Tripper, que é um quadrinho que eu já tinha lido, inclusive o Rafa tinha me emprestado, e é muito foda. Aí eu optei por comprar, porque assim, mesmo já tendo lido, eu queria ter esse quadrinho. E aí eu também comprei o Como Falar com Garotas em Festas, que é uma adaptação que eles fizeram do Neil Gaiman. Enfim, estou aqui na fila para que eles assinem. E depois tem coisas para fazer e muitas coisas para ver ainda. E já são 3:30 da tarde. Vamos torcer para dar tempo de fazer tudo, mas vai dar. O Dani falou aí da HQ Day Tripper, que é um clássico do Fábio Moon do Gabriel Bá. Eu já falei dele aqui em algum plano detalhe lá atrás. E como hoje a gente não vai ter plano detalhe, então já fica essa dica aí pra você. A Panini, né, ela relançou, na verdade, no ano passado, o Day Tripper. E essa HQ é incrível. Eles inclusive venceram o Eisner, que é considerado o Oscar dos quadrinhos, em 2011. Então vale a pena correr para pegar esse quadrinho, porque Day Tripper é incrível. Agora voltando aqui para a parte de consumo. Dentro da CCXP existe uma área muito rica, que é o coração da CCXP. Trata-se do Arts Alley. O Arts Alley é um espaço que celebra a nossa paixão pela cultura pop. É onde quadrinistas consagrados do Brasil e de outros países, além de novos talentos e profissionais independentes, apresentam seus trabalhos diretamente para os fãs. Os artistas interagem com o público, autografam posters e HQs e ainda comercializam artes originais, prints, sketchbooks e outros materiais. Obviamente que você, como consumidor, vai se sentir enlouquecido lá dentro, porque você encontra absolutamente tudo para comprar lá. São muitos lançamentos, muitas marcas, muitas séries, muitas novidades, uma enchente de coisas que deixa qualquer ansioso com crise e sem saber o que escolher. Mas a parte mais legal do Arts Alley é você conversar com os artistas. Participar da CCXP é incrível, principalmente eu acho que assim, pela diversidade de estilos aqui no Arts Alley, diversidade de tema, de mídia, cada um tem um estilo. Essa é a Adriana Mello, e esse é um trecho do vídeo lá do Cineclick, que vale a pena ser assistido também para você conhecer os diversos artistas que passaram pelo Arts Alley. Eu sou intruso aqui no meio dos ilustradores, eu sou um fotógrafo, o quadrinho que eu fiz todo com fotografias. Na verdade tem ilustração também, que a ilustração eu usei para fazer o storyboard, desenhar as cenas, os croquis, as roupas, que eu também fiz o figurino, fiz o cenário, então usei a ilustração só para isso. Mas o quadrinho em si, ele realmente é fotográfico. Esse é o Samuca Marinho. Como ele mesmo disse, ele é fotógrafo. Só que ele fez um trabalho tão incrível onde ele fez uma mescla entre fotografia e ilustração. E a aparência dele, de cor, textura, simulasse um pouco pinturas. Então por isso que às vezes as pessoas passam aqui e confundem, acham que é pintura ou ilustração, mas é material todo fotografado. E todos os quadrinhos que eu lancei, né, o Aurora, que foi o primeiro, Comunhão, depois um outro dia e o Caos, que é a continuação da Aurora, foram roteiros de cinema que eu escrevi há muitos anos atrás, né? E depois eu adaptei para quadrinho, porque quando eu era pequeno eu lia quadrinho, meu pai me ensinou a ler quadrinho. Esse é o Felipe Folgose. Com 30 anos trabalhando como ator no teatro, cinema e televisão, o Felipe estreou no universo dos quadrinhos em 2015, quando ele lançou sua primeira HQ, uma graphic novel de ficção científica chamada Aurora. Porque, assim, a gente sabe que tem um monte de filme que na verdade era quadrinho, né? Isso é o comum. Então eu falei, eu vou fazer o caminho contrário. Eu vou pegar o roteiro de cinema e vou transformar em quadrinho. Meu nome é Aline Cristine, só que eu decidi criar uma personagem que é a Cris e que ela está praticamente em todos os meus quadrinhos e todos os meus materiais. Eu me inspiro muito nos quadrinistas brasileiros que estão inclusive aqui. Tento me inspirar na galera daqui porque é isso que a gente faz, é uma coisa brasileira e é para o público brasileiro também. Esse aqui é a minha primeira coletânea de tirinhas. Eu fiz um financiamento coletivo no Instagram e todos os fãs apoiaram e curtiram. E aí eu consegui imprimir meu primeiro livro.
E ele tá aqui à venda pela primeira vez, inédito, e é lançamento aqui na Comic Con. Seria impossível passarmos por todos os quadrinistas que estiveram ali no Arts Alley. A CCXP anunciou uma lista completa com mais de 500 quadrinistas, ilustradores, roteiristas e artistas gráficos com talentos internacionais divididos em 352 mesas. Então veja, falamos aqui sobre cultura pop, o novo papel do nerd, o espaço autêntico e tido como o coração da CCXP, mas ainda não falamos sobre os painéis que o evento promove. Esses painéis são espaços para palestras, apresentações, discussões, promoções, entre várias outras coisas. Tivemos, por exemplo, o Cal Hamburger como homenageado dessa edição. Ele relembrou o Castelo Rá-Tim-Bum, um dos grandes sucessos de sua carreira. Além disso, a gente teve também as atrizes de Ave de Rapina, lideradas pela Margot Robbie, que falaram sobre a sua expectativa para o filme e sua relação com o mundo geek. Teve um painel inteiro direcionado para as várias novidades da Maurício de Souza Produções e suas novas edições da Graphic MSP. O futuro da Marvel com o Kevin Feige, os astros de Star Wars, exibição de Frozen 2, novidades de The Boys, Star Trek Picard e muitas outras coisas. Além de tudo isso, temos outros painéis que chamam a atenção pela discussão. Por exemplo, um painel sobre os 80 anos do Batman, outro para entender o terror japonês com Takashi Shimizu, teve um masterclass sobre design de personagens com Mike Deodato Jr., um outro painel com o desafio dos filmes com emojis e muito mais. No meio de tanta coisa legal para debater, ouvir, falar, perguntar, entender, teve um painel em especial que nos chamou a atenção. Furiosas, mulheres que chutam bundas. Esse painel teve muitas convidadas, mas o legal é que estava na sua 5ª edição. O painel Furiosas celebra e discute as personagens femininas que nos encantaram, preocuparam e fizeram do universo da cultura pop um lugar ainda mais poderoso. Esse assunto em especial nos chamou a atenção porque, apesar de bastante democrático, o mundo geek e da cultura pop ainda é tido como um lugar muito machista. Obviamente que é fruto dessa sociedade patriarcal que vivemos. Porém, as minas estão cada vez mais presentes e, melhor, ocupando seu espaço de direito nesse universo. Eu acho que o que mais está me fazendo feliz nos últimos 5 anos a respeito desse assunto é ver que as pessoas, tipo, os produtores e editores, estão finalmente entendendo que a gente não quer só ver a personagem feminina ali, a gente quer que uma mulher esteja escrevendo ela, sabe? Ou esteja desenhando ela. Esta é a Chris Petter. Ela é colorista. Já trabalhou para DC Comics, Marvel Comics, entre outras. Foi a primeira brasileira a ser indicada para o Eisner, por seu trabalho nas cores da série em quadrinhos Casa Nova. Eu acho que o aumento da equipe, assim, do cuidado em colocar mulheres para falar de mulheres, assim, e também, né, não só as mulheres para falar de mulheres, mas eu acho que esse cuidado é o que tem me deixado mais feliz, assim, nos últimos anos, porque mais do que uma personagem que representou uma coisa ou outra, sabe? Acho que é mais... Falar sobre o papel da mulher na cultura pop é complicado. Primeiro porque eu não tenho lugar de fala sobre o assunto. Depois que mesmo que eu estivesse com uma mulher aqui, o papo é longo e entendê-lo é fundamental para desconstruí-lo. Mas só para vocês terem uma ideia, pegando o cinema, que é o nosso objeto de estudo aqui, segundo dados da Ancine, 22% de todas as produções audiovisuais lançadas em 2018 no Brasil tiveram roteiros escritos exclusivamente por mulheres. É a maior porcentagem desde 2014. Mesmo assim, em funções como de diretora de fotografia, direção, produção executiva, a grande maioria dos profissionais ainda é formada por homens.
Veja, esses dados recentes do mercado nacional de cinema é apenas um aspecto que mostra o tamanho da desigualdade mercadológica. Imagina isso sendo replicado para outros mercados geeks. Por isso, ter um espaço como o das Furiosas dentro do maior evento de cultura pop é muito importante, porque elas provocam, incentivam, explicam e aquecem o pensamento do seu público. Tudo que você escolhe fazer é político. Se eu estou com essa blusa aqui, é político. Se eu sou vegetariana, é político. Se eu não vou exigir que os outros sejam vegetarianos porque eu sou de boa, é político. E assim, eu tenho uma grande vantagem em cima de todo mundo. Eu sou aquela pessoa que se começar a discussão e fazer e vou continuar. Então eu deixo os caras muito putos quando eu vou brigar. Eu não entro na onda deles. Entendeu? E eu passo isso no juiz. Então muito cara vai pegar no juiz achando que vai ser só uma história de super-herói. E vai chegar lá e eu estou colocando questões como a menina oriental, que é lésbica, e ela tem problemas para falar com a família, mais que problemas para falar que tem superpoder. A mãe que é negra e de classe média alta, mas que está sem emprego desde que tem filho. Essa é a Germana Viana, a quadrinista que o Henrique citou lá atrás, lembra? Essa nova temporada da Cru, se vocês não viram, se quiserem conversar a partir dela, só começa. Porque cada episódio foi indicando um assunto que vai deixar um direitista babaca muito puto. Tem um episódio que a galera fala, mas o episódio da aranha é fraco. Não é. O episódio da aranha tá zoando o Trump, tá zoando qualquer administrador que acha que ele fala assim, eu não sou político, eu sou administrador. Essa ideia errada de que política é um troço que a gente não tem que gostar, quando política é essencial. A roupa que você escolhe usar é uma escolha política. E ele tá mostrando lá isso. Tá mostrando o quão babaca pode ser um Trump. Ou um Dória, ou um Bolsonaro. O que é que a gente dá lá nas empresas? Esse lance que a Germana fala de política é muito interessante, porque se lembrarmos bem, há pouco tempo atrás, mais precisamente entre 1939 a 1945, na Segunda Guerra Mundial, os americanos estiveram pela primeira vez totalmente mobilizados, mandando muitos homens para o fronte de batalha, enquanto as mulheres assumiam seus postos de trabalho. Já era comum que algumas mulheres estudassem, e com a ida dos homens para a guerra, não era incomum que elas ocupassem diversos postos de trabalho, desde dirigir caminhões ou trabalhar na construção civil. A própria atriz Marilyn Monroe foi descoberta trabalhando em uma fábrica em 1944. No entanto, com o fim da guerra e o retorno dos homens para os postos de trabalho, as mulheres não eram mais necessárias no mercado de trabalho. E como convencê-las que elas deveriam retornar ao lar? Afinal, tinha que cuidar da casa, das crianças, não é mesmo? You know how old I was when I got married? 17. My mother almost had a fit. You're just a baby, she said. Anyway, a year later, I had a real baby. This baby. I was scared stiff. Not just because I'd never had a baby before, but I had to prove something to my mother and my mother-in-law. I was going to be the world's best mother in lots of little ways. A saída era vender sonhos. Fazer com que a mulher então desejasse uma vida diferente, a vida doméstica. Com o crescimento do mundo publicitário, estava dada a partida para uma série de convicções que passariam a determinar o verdadeiro lugar da mulher. A invenção da televisão facilitou que a palavra se espalhasse mais rápido e o rádio continuou sendo importante para levar essa mensagem a lugares ainda mais distantes. Ou seja, como a Germana falou, tudo é política. Não à toa, essa construção social vem sendo desmontada e essas minas que hoje trabalham na cultura pop têm um papel fundamental para esse desmonte patriarcal. Eu tenho 2 trabalhos que eu faço, assim, eu sou mãe de 2 e eu tenho que trabalhar. Essa é a Cíntia Sati. Ela é ilustradora, quadrinista e faz desenvolvimento visual para várias séries e longas animadas. Muitas vezes me perguntaram, você já sofreu alguma represália, de repente falando de feminismo? E eu percebi que o meu trabalho ele não é... No começo eu pensava, não, eu não falo diretamente de feminismo. Mas aí eu pensei, eu sou uma mãe solo de 2. Faço tirinhas maternas que chamam Maternidade Sincera.
Então, assim, o fato de eu acordar e falar assim, eu vou fazer quadrinhos, eu vou trabalhar, vou cuidar dos meus filhos sozinha, já é um ato político. Eu acordo, não tem como eu não ser resistência dessa maneira. Então, assim, eu trago um quadrinho que chama Marinhas Antigas Matérias, que é uma realidade sincera que eu conto o meu dia a dia materno com os meus filhos. Mas de uma forma que eu brinco, que eu falo, é de humor com amor. Então, ela é uma maternidade sincera, mas ela é tipo de uma forma... As pessoas têm falando que é de uma forma leve, mas verdadeira. Onde eu não tento necessariamente falar, você tem que fazer assim. Mas eu mostro o meu dia a dia. E lá tem todos os perrengues com muito amor, que é o meu dia a dia. E esse é um dos meus trabalhos. Pois é, meus amigos, essa é a CCXP, um espaço de descobertas, reflexões, paixões, prazeres, conhecimento, um espaço que une as pessoas e ajuda a dar voz. Saí extremamente impactado, saí extremamente feliz. Confesso que não consegui segurar a emoção, chorei. Você não pode botar um filme que tem só o mesmo tipo de pessoa, só o padrão de pessoa. Como se todas as pessoas fossem iguais, elas não são. Um passo numa direção certa nessa nova trilogia. Épico, foi épico. Quando resolvemos fazer esse podcast inteiro dedicado à CCXP 2019, nosso objetivo não era apontar respostas ou propostas. O objetivo aqui é olhar para as coisas como elas são e refletir a respeito. Eu, Daniel, o Henrique, estivemos juntos pela primeira vez na CCXP. Andamos juntos, rimos juntos, vimos uma fila de pessoas acampadas em barracas para entrar no dia seguinte. Dividimos conhecimento e conhecemos pessoas novas. É verdade que trata-se de um evento comercial, onde várias pessoas estão ganhando dinheiro com isso e onde marcas fazem de tudo para ter a sua atenção. Mas nós queríamos trazer um pouco do lado pessoal do evento, trazendo contexto, entendendo que mesmo sendo algo comercial, dividir espaço com pessoas do bem e somar energias boas é algo que é sempre valioso. Certamente não tem nada melhor que sorrir, viver pequenos mundos de fantasia e se deixar encantar por personagens e histórias. Definitivamente, nada melhor que encontrar os amigos que conhecemos pela internet e poder vencer a barreira da distância física que nenhuma conexão conseguirá derrubar. Que ninguém nunca se esqueça de que as histórias são mais importantes que os objetos e que as pessoas são mais importantes que as marcas. Que a cultura se popularize cada vez mais. Que possamos nos ver refletidos nas histórias e que isso nos ajude a entender, superar e inspirar mais e mais pessoas. Gostou desse episódio? Então aproveita que está acabando o ano e seja um padrinho ou uma madrinha do Cinemação. Com sua ajuda, a partir de R$1, o Cinemação consegue se manter e projetar novos conteúdos, como esse aqui. Então basta acessar cinemação.com/contribua e escolher a melhor plataforma para você e contribuir com o nosso projeto. Vai lá! Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.